Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Nós começaremos a falar agora sobre o CPC 00, Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade. A contabilidade, antigamente, ela era dividida em contabilidade geral e contabilidade avançada. Hoje, essa distinção, ela perdeu um pouco a relevância, tá? Ela meio que se mescla, essas duas matérias, elas meio que se mesclam. Por quê? Antigamente, você tinha provas separadas, inclusive, de contabilidade geral e contabilidade avançada. Hoje, com a edição dos pronunciamentos contábeis, isso meio que acabou. Então, contabilidade geral, tecnicamente, seria mais ou menos ali desde o começo da parte introdutória da disciplina até a parte que trata das demonstrações contábeis. Digamos lá, balanço, DRE, DVA, DFC, DLPA, DMPL, beleza. Isso tudo poderia ser considerado como contabilidade geral. Agora, contabilidade avançada englobaria praticamente os pronunciamentos contábeis, beleza? Então, contabilidade avançada, quando o seu edital ele tiver especificamente contabilidade avançada, a gente pode dizer que vai falar aí basicamente os pronunciamentos contábeis que vieram para ficar. Se você vai estudar só contabilidade geral, tá? O seu edital é só contabilidade geral, não especifica os pronunciamentos, então você precisa saber os conceitos mais básicos ali dos CPCs. Como que eu vou fazer o teste de operabilidade? O básico, o que é custo histórico, custo corrente ali que está no CPC 00, como que eu avalio um ativo intangível, isso aí você vai ter que saber. Agora, se o seu edital especifica CPC 00, estrutura conceitual básica da contabilidade, aí você não tem onde fugir, porque pode cair qualquer coisa, tudo bem? Então é sempre muito importante que você entenda essa minúcia aí do pronunciamento, que você entenda o seu edital, entender o edital e saber o que você vai estudar é talvez o passo mais importante da sua preparação, não é mesmo? Então vamos lá para a tela para a gente poder dar início aí ao nosso estudo. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição para esclarecer para vocês. CPC 00, Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade, que de antemão eu já falo que não vale a pena você baixar esse pronunciamento e ler por inteiro. Talvez o CPC 00 valha, mas a grande maioria dos pronunciamentos contábeis não vale a pena você baixar e ler por inteiro. Não vale mesmo, porque são palavras muito técnicas, não cai todo o pronunciamento. Muitas vezes, a banca concentra a sua cobrança em pontos específicos das provas, beleza? E aí o que você precisa saber? A estrutura conceitual básica da contabilidade, veja que ela é o CPC 00. A partir do ano de 2018, nós temos 48 pronunciamentos contábeis vigentes, né? 48 vigentes não, nós temos o CPC de 1 até o 48 numerados, alguns estão revogados, de 1 a 48, mais o CPC 00. Nós falaremos aqui do CPC 00, mas por que o CPC 00 tem essa numeração? Porque, como nós veremos daqui a pouquinho, o CPC 00 ele não é uma norma propriamente dita, e isso, inclusive, é cobrado em prova, né? CPC 00 não é uma norma propriamente dita, e isso cai no seu concurso. Por isso ele tem lá o nome de Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade. Ele substituiu a Resolução 750/93, que tratava dos princípios de contabilidade. Essa resolução ela foi revogada pela Estrutura Conceitual Básica do Setor Público. Tá? Nós tivemos a aprovação de uma Estrutura Conceitual Básica para a contabilidade pública, e essa resolução que aprovou essa estrutura, ela revogou a resolução do CFC, a resolução 750. Mas por que essa resolução 750, que tratava dos princípios, ela foi revogada? Porque não faz sentido você ter duas normas que tratam sobre os princípios de contabilidade. Então, como a estrutura conceitual ela tem muitos pontos que tratam desses conceitos, etc. e tal, de como você tem que usar os regimes de competência, que a continuidade, tudo isso também estava previsto na Resolução 750. Então não fazia sentido você ter duas normas sobre esse assunto. E aí foi que a estrutura conceitual do setor público revogou a Resolução 750 e hoje prevalece aí o CPC 00, beleza? Então vamos lá, voltando para a tela. O CPC 00 ele tem 4 capítulos, sendo que somente 3 foram editados até agora. Eu acho que, se eu não me engano, é o capítulo 2, não foi editado ainda, que trata sobre a entidade que reforma a informação. Então o capítulo 1, ele trata dos objetivos das demonstrações contábeis. Vamos lá.
Primeira coisa que você precisa saber, isso aqui está lá na introdução do CPC 00. As demonstrações contábeis preparadas dentro do que prescreve esta estrutura conceitual objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de determinados grupos de usuários. Então, o nosso ponto chave começa aí. Vejam, as demonstrações contábeis, elas estão ali para fornecer uma informação sobre a entidade. Na contabilidade a gente usa a expressão entidade porque não se restringe à empresa. Tanto que o governo não é uma empresa, né? O governo é uma pessoa jurídica de direito público. E o governo também usa da contabilidade. Então a estrutura conceitual, as demonstrações contábeis dos mais diversos tipos de entidade, elas demonstram a situação patrimonial e financeira daquela entidade. E demonstrando a situação patrimonial e financeira daquela entidade, você fala, olha, essa entidade ela tem tanto de caixa, tem tanto de veículos, tem tanto de empréstimos, etc. e tal. Só que vejam, nós quando estudamos a contabilidade geral, nós sabemos que lá na aula 0, aula 1 da contabilidade geral, que você pode ver nos nossos cursos aqui do Estratégia, nós falamos que os usuários eles podem ser divididos em usuários internos e usuários externos, sendo que o usuário interno são aquelas pessoas de dentro da entidade que necessitam das demonstrações contábeis, que podem se utilizar das demonstrações contábeis, como os diretores, como os administradores, como os empregados, como os auditores internos. Essas pessoas são usuários internos das demonstrações contábeis. Mas vejam, essas pessoas, elas não precisam das demonstrações contábeis para tomar as suas decisões. Se eu sou um administrador, imagina, tem você e você trabalha numa empresa, você é um diretor. Você não precisa esperar que o seu balanço patrimonial seja publicado para que você saiba se essa empresa está dando lucro ou não. Você tem um controle das receitas e despesas. Você sabe se a sua empresa está indo bem ou ela está indo mal das pernas. Beleza? Então, a contabilidade, as demonstrações contábeis, elas têm como objetivo fornecer informações úteis aos seus usuários. Esses usuários podem ser internos ou podem ser externos. Só que os usuários primários, os principais usuários que nós temos, são os usuários externos. Os principais usuários que nós temos nas demonstrações contábeis são os usuários externos. Por quê? Porque esses sim necessitam das demonstrações contábeis para que eles possam tomar os seus mais diversos tipos aí de decisões. E vejam ainda que o próprio CPC 00, ele chega e salienta, olha, demonstrações contábeis preparados dentro do que prescreve esta estrutura conceitual objetivam em fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender a finalidade ou necessidade específica de determinados grupos de usuários. Entenderam, pessoal? Quem entendeu, fala um Brasil aí pra gente poder ir embora. Então, isso que esse item, essa introdução diz. Olha, embora a minha demonstração contábil ela seja destinada principalmente aos usuários externos, eu não estou publicando a minha demonstração contábil para que o banco tenha as suas informações ou para que você, investidor, tenha as suas demonstrações, tenha as suas informações. Eu estou publicando as minhas demonstrações contábeis para que, assim, as pessoas possam ter uma noção da situação patrimonial, financeira e econômica da minha empresa. Entendido? Então, esse primeiro item é bem importante que você
entenda, não tem o propósito de atender uma finalidade ou uma necessidade de determinado grupo de usuário. Então veja lá como é que isso já aparece em prova. Então a primeira coisa, na verdade, a primeira coisa que você tem que saber é isso, e isso já cai em prova. Olha, o objetivo do relatório contábil financeiro de propósito geral é fornecer informações contábil-financeiras úteis acerca da entidade para a tomada de decisão por parte de usuários internos, como gerentes de produção, e de usuários externos, como os acionistas. E aí, pessoal, esse item está certo ou está errado? Alguém pode me dizer? Esse item, ele está errado. Está errado porque nós acabamos de dizer que os principais usuários das demonstrações contábeis são os usuários externos. Mas os usuários internos, eles não precisam das demonstrações contábeis para tomar suas decisões. Existe uma contabilidade, existe um ramo da contabilidade, inclusive, que ele é dedicado basicamente à administração da empresa, à administração das entidades. Alguém sabe me dizer que contabilidade é essa? É a chamada contabilidade gerencial. A contabilidade gerencial é um ramo da contabilidade que vai cuidar basicamente das informações aí internas, né? Vai ajudar a administração, a gerência, etc., a tomar as suas decisões. Então, a contabilidade gerencial, ela tem esse propósito, beleza? O pessoal está acertando aí. Então, vamos seguir o nosso barco. Continuando o que diz o nosso pronunciamento contábil, diz o seguinte: esta estrutura conceitual não é um pronunciamento técnico propriamente dito e, portanto, não define normas ou procedimentos para qualquer questão particular sobre aspectos de mensuração ou divulgação. Nada nesta estrutura conceitual substitui qualquer pronunciamento técnico, interpretação ou orientação. Então, galera, vejam, o CPC 00, que é a estrutura conceitual básica da contabilidade, não é um CPC propriamente dito. Assim sendo, não define normas, não define procedimentos, nem aspectos de mensuração ou divulgação. Espero que vocês estejam entendendo até aqui. Então, um grande X aqui. Então vejam, o que esse item quer dizer? Ele quer dizer basicamente o seguinte: vamos supor que você tem um pronunciamento técnico que trata lá do ativo imobilizado, CPC 27. O CPC 27 ele chega e fala o seguinte: olha, o ativo imobilizado ele é reconhecido inicialmente ao custo, beleza? Isso está no CPC 27. O CPC 16, estoque, ele fala, olha, o custo do estoque compreende tal coisa. Depois que você reconhecer o estoque, ele vai ficar avaliado pelo custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. Então vejam, esses pronunciamentos que eu acabei de falar,
eles definem normas, eles definem procedimentos, eles falam como os itens serão mensurados, eles falam cada divulgação que você tem que fazer para cada grupo específico de ativo, de passivo, etc. Já o CPC 00, a estrutura conceitual, você não vai encontrar nada nela falando assim, olha, o seu estoque ele deve ser avaliado do modo X. O CPC 00 não vai chegar e falar o seguinte, olha, provisão você vai ter que reconhecer só se for assim, assim, assado. Provisão, você quer saber sobre ela? Você vai lá no CPC 25. Entenderam? É muito importante que você entenda isso, porque isso também aparece em prova de concurso. E aí vamos lá. Pode haver um número ilimitado de casos em que seja observado um conflito entre esta estrutura conceitual e um processamento técnico, uma interpretação ou uma orientação. Nesse caso, as exigências do pronunciamento técnico, da interpretação ou orientação específicos devem prevalecer sobre essa estrutura conceitual. Então, muito simples. Havendo divergência entre o CPC específico e o CPC 00, eu pergunto a vocês, qual dos dois deve prevalecer? Ora, o que vai prevalecer é o CPC específico em detrimento do CPC 00. Só que essa regra, conforme essas normas forem editadas, foram sendo reguladas, isso é uma coisa que tende a não acontecer mais, tudo bem? Então, não é provável que isso vá continuar a acontecer. Vamos lá. Continuando. Olha lá. Eu gosto quando a galera participa, viu, pessoal? Dá um ânimo a mais aqui para mim também. Questão da OCP analista do TRE 2015. O CPC 00 é um pronunciamento técnico propriamente dito e, portanto, define normas e procedimentos sobre aspectos relacionados à mensuração ou divulgação dos elementos patrimoniais. E aí, galera, esse item está certo ou está errado? Esse item está errado. O pronunciamento, o CPC 00, não é um pronunciamento técnico propriamente dito. Nós acabamos de falar isso. Próximo. É um pronunciamento técnico que estabelece critérios para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis destinadas a usuários internos e externos da informação contábil. E aí, galera? Tá certo ou está errado o segundo item? Vejam, eu falei também para vocês que o CPC 00 ele tem como usuários primários os usuários externos. Então, os internos não são ali basicamente usuários principais das demonstrações contábeis. E ele não estabelece esses critérios também no CPC 00. Ele só fala, olha, a contabilidade ela funciona basicamente assim, né, galera? Próxima. Quando for observado um conflito entre essa estrutura conceitual e um pronunciamento técnico, uma interpretação ou uma orientação, as exigências da estrutura conceitual devem prevalecer. Errado também, né?
nós falamos que no caso de divergência, o que prevalece é o CPC específico. Tranquilo? Vamos seguir então. Veja, o nosso próximo item, ele fala o seguinte: o objetivo do relatório contábil financeiro de propósito geral é fornecer informações contábil-financeiras acerca da entidade que reporta essa informação, reporting entity, que sejam úteis a investidores existentes e em potencial, a credores por empréstimos e a outros credores quando da tomada de decisão ligada ao fornecimento de recursos para a entidade. Essas decisões envolvem comprar, vender ou manter participações em instrumentos patrimoniais, em instrumentos de dívidas e a oferecer ou disponibilizar empréstimos ou outras formas de crédito. Galera, então a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: quando o CPC, qualquer do CPC, chegar e falar o seguinte, olha, relatório contábil financeiro de propósito geral. Quando o CPC fala isso, relatório contábil financeiro de propósito geral. Vejam, nós estamos... Tentem seguir a lógica da nomenclatura. É um relatório contábil de propósito geral. Aqui, isso aqui é um sinônimo para demonstração contábil acerca da entidade que reporta essa informação. Então, a entidade que reporta a informação é aquela entidade que está publicando as suas demonstrações contábeis, tá? Então, o objetivo do CPC é fornecer, e aqui reforça o que a gente estuda na contabilidade básica, que o objetivo da contabilidade é o fornecimento de informações úteis aos seus usuários, sendo que os usuários primários são aqueles usuários externos e, basicamente, é o seguinte: quais são esses usuários externos que são os principais? São os investidores e são os credores. Esses credores podem ser aqueles credores existentes, que são aqueles credores que já existem, ou podem ser credores potenciais, que são pessoas que vão emprestar recurso para aquela entidade, tudo bem? Então, esses são os usuários primários das demonstrações contábeis. É muito importante que isso fique bem claro para você. Seguindo, vejam lá o que diz o OB4, o outro item. Diz o seguinte: para avaliar as perspectivas da entidade em termos de entrada de fluxo de caixa futuro, investidores existentes em potencial, credores por empréstimo e outros credores necessitam de informação acerca de recursos na entidade, reivindicações contra a entidade e o quão eficiente a administração da entidade e seu conselho de administração tem cumprido com suas responsabilidades no uso dos recursos da entidade. Galera, vejam só. O que você precisa saber?
A demonstração contábil... Vamos lá, vou voltar aqui. A demonstração contábil, imagina que você passou no concurso que você quer e você juntou lá 200 mil reais, né? Quem é que tem 200 mil reais? A galera aí que está assistindo, alguém tem? 200 mil reais, imagina, quando você passar para fiscal, você vai juntar 200 mil reais, mole, beleza? E aí, o que aconteceu? Você está cheio de dinheiro para investir. Você fala, bom, eu quero investir. Eu quero pegar esse dinheiro e quero comprar ações. Porque a taxa de juros no Brasil está muito baixa, a taxa de juros no Brasil está baixa, a CDB não está rendendo nada, Tesouro Nacional também não está rendendo nada. Eu quero comprar ações porque eu vejo que a projeção econômica é boa, vamos supor. E aí o que acontece? Você vai comprar ações da Azul, vamos supor, Azul Linhas Aéreas. E quando você vai comprar ações da Azul Linhas Aéreas, a primeira coisa que você quer saber é o seguinte, bom, qual é o retorno que eu vou ter comprando ações da Azul Linhas Aéreas? Eu vou comprar ações da BR Distribuidora. Qual o retorno que eu vou ter comprando ações da BR Distribuidora? E para que você possa analisar, fazer uma análise disso, você vai se pautar nas demonstrações contábeis. Então é isso que o CPC fala. Bom, veja, para avaliar as perspectivas da entidade em termos de entrada de fluxo de caixa futuro, eles necessitam da informação acerca dos recursos. Reivindicações contra a entidade. Alguém sabe o que é reivindicações contra a entidade? Reivindicações contra a entidade é o passivo que ela tem. Reivindicações contra a entidade é o passivo. Ora, a entidade ela tem um passivo. É um dinheiro que é reivindicado contra ela. E o quão eficiente a administração tem cumprido com as suas responsabilidades no uso dos recursos da entidade. Então, pessoal, basicamente, o pessoal sempre sacaneia que eu falo basicamente é isso. Mas basicamente é isso, porque as pessoas acham... Porque falam assim, às vezes eu estou falando uma coisa que é difícil pra caramba, eu falo basicamente é isso. E aí, às vezes não tem nada de básico, né? Então, basicamente, é isso. Você precisa dessas informações para saber se você vai investir o seu dinheiro. Debenture, por exemplo. Tem uma entidade que está emitindo debenture. Debenture é quando eu vou emprestar dinheiro para uma empresa porque ela não quer recorrer aos bancos para pegar esse dinheiro. Ela quer emprestar do público. E aí eu preciso saber se ela vai ter fluxo de caixa futuro para me pagar. Quando a Petrobras, por exemplo, estava muito ruim, era difícil saber se ela teria uma projeção boa para pagar os seus acionistas, para pagar eventuais debêntures que fossem emitidas, etc. Então, a gente precisa dessas informações para isso. Eu sei que é bem teórica essa primeira parte aqui do CPC, mas é importante porque isso cai, beleza, galera? Então, até agora, o que eu gostaria que você soubesse, basicamente, é o seguinte. Ora, você já sabe qual a finalidade das demonstrações contábeis, que é fornecer informações úteis aos seus usuários. Você já sabe que a contabilidade ela tem uma série de usuários internos e usuários externos. Só que os principais usuários, os usuários que são chamados usuários primários, são aqueles que vão se utilizar mais nas demonstrações contábeis, como investidores e credores. E qual é a característica que esses usuários eles têm em comum? Porque eles não podem chegar na entidade diretamente e falar o seguinte, olha, eu gostaria que você me falasse quanto você vendeu hoje. Se eu chegar lá nas lojas americanas e falar, olha, eu quero saber qual o total da sua venda hoje, o cara vai rir da minha cara. Se eu chegar na Petrobras e falar, olha, eu quero saber quanto você teve de despesa de funcionário esse mês, o cara vai rir da minha cara. Então, aquelas pessoas que não podem requerer informações diretamente para a entidade, eles são os usuários primários. Nesse caso, são os investidores e os credores, ok? Mas e aí você tem outros usuários primários. Você tem outros usuários externos, quer dizer. Só que, por exemplo, imagina que eu, Gabriel, sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda aqui do Estado do Rio de Janeiro, estou fazendo a auditoria da Burger King. Trabalho lá na inspetoria de supermercado e lojas de departamento. E sendo lá uma Burger King, uma loja de departamento com mais de 200 lojas, vamos supor, coisas hipotéticas estou falando,
aqui no Rio de Janeiro, eu estou fazendo auditoria. E eu preciso saber quanto ele vendeu, eu quero saber todos os cupons fiscais que ele emitiu na data de novembro de 2014. Eu, Gabriel, enquanto auditor, vou poder chegar no Burger King e falar para ele me fornecer? Sim ou não? A resposta é sim. Então, como no caso, dentro do exercício da fiscalização, a gente tem esse poder, a administração tributária tem essa precedência, tem esse privilégio, né, legal, não um privilégio, mas um privilégio legal. Nesse caso, o governo, as agências reguladoras, o fisco, eles não são usuários primários, porque eles têm lá uma imperatividade, não é mesmo? Eles têm lá uma supremacia do interesse público sobre o interesse particular e ele pode requerer isso aí. Então é isso também que você tem que saber. E outro ponto muito importante são aqueles dois, que o CPC 00 não é uma norma propriamente dita e que, havendo uma divergência entre o CPC 00 e outro pronunciamento qualquer, vai prevalecer o pronunciamento específico, beleza? Então vamos olhar uma questãozinha, que é uma questão bem interessante, que a FGV apresentou no concurso de agente de fiscalização do TCM de São Paulo em 2015. Olha só, questão difícil, não respondam sem analisar muito bem. Relatórios contábil-financeiros de propósito geral contêm informações de possível interesse a uma ampla gama de usuários. Tendo em vista que a estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro tem como pilar a definição do objetivo da elaboração e divulgação desses relatórios, interessados em informações sobre o enfoque adotado na formulação dos pronunciamentos técnicos, das interpretações e das orientações emitidas pelo CPC, podem concluir que o comitê procura atender os desejos e necessidades de informação de todos os possíveis usuários dos relatórios contábil-financeiros de propósito geral. Letra B. Da administração da entidade que reporta a informação. Letra C. De investidores existentes e em potencial, de credores por empréstimos e de outros credores da entidade que reporta a informação. Letra D. De órgãos reguladores da entidade que reporta a informação. Letra E. De todos os usuários que não possam requerer que as entidades que reportam a informação prestem a eles diretamente as informações de que necessitam. Então vejam, é uma questão complicada. E eu falei para vocês analisarem antes de responder malucamente. Relatório contábil financeiro de propósito geral contém informações de possível interesse de uma ampla gama de usuários. Beleza. Tendo em vista que o CPC 00 tem como pilar a definição do objetivo da elaboração e divulgação desses relatórios, interessados em informações sobre o enfoque adotado na formulação dos pronunciamentos técnicos, blá blá blá, podem concluir que o comitê procura atender os desejos e necessidades de informação. Letra a letra. Letra A. De todos os possíveis usuários dos relatórios contábil financeiros de propósito geral. Pessoal, a entidade, o CPC 00, ele é destinado a todos os usuários possíveis das demonstrações contábeis? Sim ou não? A resposta é não, galera. Então a letra A está fora. Porque nós falamos que a contabilidade ela tem usuários primários
que nós já falamos quem são. Nós já falamos que os usuários primários são os usuários externos. São os usuários externos. Então, vejam, o comitê procura atender os desejos e necessidades de informação de todos os possíveis usuários. Não. A demonstração contábil, ela não é necessária para um diretor de uma Petrobras. Não é necessário para um conselheiro do Bradesco. Então a letra A está errada. As demonstrações contábeis são destinadas aos usuários primários. E aí, matando a letra A, nós também já eliminamos a letra B. O comitê procura atender os desejos e necessidades da informação da administração da entidade que reporta a informação? Está errado. Tá? Isso aí, o cara que se quiser, ele vai procurar lá na contabilidade gerencial. Letra C. De investidores existentes em potencial, de credores por empréstimos e de outros credores da entidade que reporta a informação. Então vejam, esses são quem foram listados na letra C? São justamente os usuários que nós chamamos de usuários primários. Mas vamos deixar em stand-by. Letra D. Órgãos reguladores da entidade que reporta a informação. Então, órgão regulador, uma ANS da vida, uma ANP, uma ANTAC, uma CVM, etc. e tal, não vai precisar das demonstrações contábeis. Quando eles chegarem e tiverem precisar de alguma informação, eles vão requisitar essa informação. Agora, a letra E. De todos o CPC 00, ele tem a finalidade de atender às necessidades de informação de todos os usuários que não possam requerer que as entidades que reportam a informação prestem a eles diretamente as informações de que necessitam. Então, a letra E, ela incorre no mesmo erro que a letra A. Então, por exemplo, eu sou aqui o Zezão, eu trabalho lá na fábrica X, tá? Eu sou o Zé e trabalho aqui na fábrica X. Eu sou um usuário que trabalha no chão de fábrica. Eu trabalho na linha de produção, ralando lá, quebrando, suando, para que possa produzir, para que a empresa possa produzir. Mas vejam, imagina que eu, Zé, que estou lá no chão de fábrica, chego lá na diretoria, imagina o Zé que está lá extraindo petróleo, lá no poço lá da Petrobras, mais fundo possível, ele vai chegar lá no conselheiro da Petrobras e vai falar o seguinte: olha, cara, eu quero saber o quanto a empresa ela vendeu aí. Não, o cara não tá nem aí para ele. Entendeu? Então não são todos os usuários, porque esse Zé, ele é um usuário interno. Mas não é a ele que as demonstrações contábeis se destinam principalmente. As demonstrações contábeis, elas se destinam principalmente aos usuários primários, que nós já falamos que são os investidores existentes em potencial, os credores existentes em potencial e outros credores. Beleza, galera? Questão difícil para separar aí os homens dos meninos. Questão muito difícil. Tinha que estar atento aos detalhes.
e não sair marcando igual um maluco. Próxima questão. Defensor Público de 2016, contador, feito pelo CESP. Os relatórios contábil-financeiros de propósito geral não são os instrumentos que atendem a todas as informações de que usuários externos, investidores, credores por empréstimo e outros credores existentes em potencial necessitam. Então vejam só, o item está falando o seguinte, está falando, olha, as demonstrações contábeis elas não possuem todas as informações de que o usuário necessita. E aí, tá certo ou tá errado? Isso aí está correto. As demonstrações contábeis, elas não possuem todas as informações que o cara necessita. Bom, por exemplo, vamos considerar o momento que o Brasil está vivendo. Além das informações da companhia, eu sendo um investidor, você que passou no seu concurso e quer investir o seu dinheiro, não basta simplesmente que você tenha demonstração contábil. Se você quer investir em uma companhia, você vai precisar saber, por exemplo, o cenário político. Aqui no caso do Brasil, você tem também um cenário econômico. Então a demonstração contábil, ela tem as informações relacionadas à entidade, à posição patrimonial e financeira da entidade, mas não contém todas as informações de que os usuários necessitam. Beleza, galera? Brasil? Seguindo. O próximo item, o OB7, diz o seguinte. Vejam que é chato, mas é necessário. Cai. Eu estou mostrando que tudo que eu estou falando cai. Relatório contábil financeiro de propósito geral não são elaborados para se chegar ao valor da entidade que reporta a informação. A rigor, fornecem informação para auxiliar investidores, credores por empréstimo e outros credores existentes em potencial a estimarem o valor da entidade que reporta a informação. Então funciona do seguinte modo. Ora, eu tenho aqui o balanço patrimonial. Ele tem ali entre os seus grupos um grupo que é o chamado PL, que é o capital próprio, por exemplo. Só que vocês precisam saber que o próprio CPC fala, olha só, as demonstrações contábeis elas não dizem o valor de mercado da entidade. A demonstração contábil ela não diz o valor de mercado da entidade. Tanto que se você pegar o PL não é o valor de mercado da entidade. O PL, se você somar o PL, ele vai dar o valor que a gente chama
de valor patrimonial. O valor de mercado, tá? O valor da entidade, o valor da empresa, ele é auferido lá no mercado. É quanto vale aquela empresa. Bom, a Petrobras, quanto ela vale depois de todos os escândalos de corrupção que nós tivemos? Quanto vale o Banco X depois que nós tivemos aí, nós temos um fenômeno que são as moedas aí, né, Bitcoin da vida. Será que um banco vai perder uma parte do seu valor? Etc e tal. Tranquilo? É assim que funciona. Entenderam? Se você quer achar o valor de uma empresa, você tem que ir no mercado e não nas demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis é um valor que nós chamamos de patrimonial. O valor econômico, o valor de mercado, ele vai predizer muita coisa em relação aos resultados futuros que são esperados. E aí você vai considerar uma série de fatores, né? O que mais? O item OB12 também é bem importante, que ele diz o seguinte: relatórios contábil-financeiros de propósito geral fornecem informação acerca da posição patrimonial e financeira da entidade que reporta a informação, a qual representa a informação sobre recursos econômicos da entidade e reivindicações contra a entidade que reporta a informação. Aqui é bem tranquilo, tá? O que você quer dizer? Aqui você está dizendo basicamente é o seguinte: você tem lá as demonstrações contábeis e essas demonstrações contábeis, basicamente as principais aí vão ser o balanço patrimonial. E o balanço patrimonial, você precisa saber que ele apresenta a posição patrimonial e financeira da entidade. E você tem também, entre as demonstrações contábeis principais, você tem a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, e a DRA, que é a demonstração de resultados abrangentes. Essas duas, elas apresentam o que nós chamamos de posição econômica da empresa, que está relacionada aí mais à apuração de lucro, etc. e tal. Além disso, tem também uma outra demonstração que é muito citada no CPCs, que trata da informação acerca das entradas e saídas de caixa. De fluxo futuro, fluxo presente, etc. e tal de caixa. Que demonstração é essa? No caso, é a demonstração dos fluxos de caixa. Beleza? Então, outra coisa. Vejam que aqui fala. Relatório contábil financeiro de propósito geral. Poderia ser muito mais fácil se o pronunciamento tivesse simplificado, né? Então, aqui, ó. Relatório contábil financeiro de propósito geral é a demonstração contábil. Fornece informação acerca da posição patrimonial e financeira. Nós estamos falando do balanço patrimonial da entidade que reporta a informação. Vamos falar aqui no caso que é a empresa. Então, as demonstrações contábeis fornecem informação patrimonial e financeira da empresa, a qual representa a informação sobre recursos econômicos da entidade, quanto ela tem de bens, de imobilizado, etc. e tal, e reivindicações contra a entidade. Então ela vai falar, olha, você tem tanto de bem e reivindicações contra a entidade, nós falamos que são as obrigações. São aqueles valores que os terceiros podem
reivindicar caso não sejam pagos. Beleza? Seguindo então, o pessoal está bem participativo aí, estou gostando de ver. O item OB17 é outro item que é bem importante também, é bem cobrado, que diz o seguinte: o regime de competência retrata com propriedade os efeitos de transações e outros eventos em circunstâncias sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação nos períodos em que ditos efeitos são produzidos, ainda que os recebimentos e pagamentos em caixa derivados ocorram em períodos distintos. Isso é importante em função de a informação sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação e sobre as mudanças nesses recursos econômicos e reivindicações ao longo de um período, fornecer melhor base de avaliação da performance passada e futura da entidade do que a informação puramente baseada em recebimentos e pagamentos em caixa ao longo desse mesmo período. Então, basicamente, o que o item OB17 chega e fala é o seguinte, vejam, e aqui, lembrem-se de que o artigo 177 da Lei 6.404, a Resolução 750, o CPC 00, o CPC 26, todos falam a mesma coisa. Falam o quê? Ora, na contabilidade você utiliza o regime de competência. Existe uma demonstração que é elaborada sobre o regime de caixa, que é a demonstração dos fluxos de caixa. O resto é elaborado sobre o regime de competência. Então vejam, quando nós falamos que não havia mais necessidade da Resolução 750/93, que tratava dos princípios contábeis, era justamente por causa disso. Porque aqui o CPC 00, nesse ponto, ele está dizendo exatamente a mesma coisa que a Resolução 750 falava. Fala, olha só, o artigo 177 da Lei 6.404 também fala a mesma coisa, que o regime de competência, ele é melhor para a contabilidade. Tá? Então, a gente tem que utilizar o regime de competência, porque ele vai ajudar você a avaliar melhor a performance da entidade. Então, vejam. O regime a ser utilizado na contabilidade é o regime de competência e não o regime de caixa. Beleza? Importante esse aspecto também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu lembro aqui. É importante que você anote aí também, que é o seguinte. O regime de competência que nós falamos aqui, o regime de competência, ele ajuda a você avaliar melhor a performance da empresa. Entretanto, o regime de caixa, né, por exemplo, a demonstração de fluxo de caixa, ou quando você tem alguma situação em que você pode utilizar o regime de caixa, talvez lá para fins gerenciais, isso aí não haveria problema, né? O regime de caixa, ele ajuda você a avaliar melhor a capacidade
de geração de caixa. Que é muito importante, né, galera? Sua capacidade de gerar dinheiro. Beleza? Importante que você saiba isso aí. Bom, seguindo. Questãozinha diz o seguinte. De acordo com a estrutura conceitual básica da contabilidade, abordada pelo CPC 00, os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias sobre os recursos econômicos e reivindicações da entidade que reporta a informação nos períodos em que ditos efeitos são produzidos, ainda que os recebimentos e pagamentos em caixa derivados ocorram em períodos distintos, são retratados com propriedade. Letra A. Pelas características qualitativas fundamentais. Letra B. Pelo princípio da essência sobre a forma. Letra C. Pelas características do RED. Letra D. Pelos conceitos de instrumentos financeiros. E letra E. Pelo regime de competência. Então a questão basicamente pergunta, olha, qual é o regime que reconhece as receitas e despesas quando elas ocorrem independentemente de pagamento ou recebimento. Ora, é o regime de competência. R1, que está aqui no enunciado, significa revisão 1 do CPC, tá? Hoje em dia a gente está na R12. R1 é revisão 1. Esses eram os pontos mais importantes aí sobre o capítulo 1 do CPC 00, tá? Esse capítulo 1, ele cai sim, então tem aproximadamente 1 hora de assunto que é importante para você, é importante que você saiba, porque vai aparecer na sua prova, então essa 1 horinha você vai matar com certeza qualquer questão que cair sobre esse assunto.